Então, tendo deixado de lado as nossas ocupações mundanas e pacificado completamente a nossa mente, nós damos, então, início ao ensinamento do dia de hoje. Bom, hoje nós vamos dar início ao 8º capítulo do Bodhisattva Charyavatara, que é o guia de conduta do Bodhisattva, que trata da quinta paramita, que é a paramita da concentração. Essa paramita ela tem, né, diversos nomes, né, usados pelos diversos tradutores, como paramita da meditação, concentração meditativa, contemplação meditativa, né, absorção meditativa, mas nós vamos adotar aqui o termo que está no nosso Gampopa, lá o ornamento da preciosa liberação, que é concentração. Tá? Que fique bem claro que essa concentração da qual nós vamos falar aqui é a concentração que nos estudos iniciais, que a gente vai ver ao longo desse ensinamento de hoje, essa concentração é o samadhi, esse estado de meditação. Tá? Não é aquela outra palavrinha, né, aquele outro estado que nós usamos na concentração, que nós já vimos ao longo de 2 anos, quando tratamos da paramita da ética, que é atenção, concentração, vigilância e consciência, que são os 4 elementos da nossa mente. Essa concentração aqui, usado nessa classificação da meditação, explicando como é que ela deve ser, essa concentração deve ser abandonada assim que nós conseguimos uma atenção ótima, uma atenção de boa qualidade, tá? Então, só para ficar claro que essa concentração que nós vamos tratar aqui é a concentração samadhi, né, do estado de absorção meditativa, tá? Não é essa uma que ajuda a gente a levar ao estado de meditação, tá? Então, só para ficar claro que no português ficou como a mesma palavra, mas são coisas diferentes. E a gente só vai saber isso através da nossa prática, tá? Então, antes de começar, já que nós estamos aqui começando o nosso ano, né, nosso calendário ocidental, dia 3 de março nós vamos ter do calendário tibetano, mas já que a gente está começando o ano, vocês sabem que eu sempre tenho aqui a imagem da nossa gloriosa linhagem Champa, né, a árvore de refúgio, então está sempre aqui e aos pés dela eu me coloco para dar, então, o ensinamento. Então, tem o meu livrinho de cabeceira, né, que eu já tenho vários anos que eu sempre leio um conto, né, conto, né, da linhagem Champa, que é uma maneira de eu continuar realmente inspirada pelos mestres Champa, que são, né, a expressão do Mahamudra, né? A expressão da realidade última, da bodhicitta última, da realidade última, da sabedoria, da compreensão superior. Então, sempre é bom a gente ver. E quando a gente lê a primeira vez assim, nós vamos nos tocar pelas belas palavras, porque é muito bonito, porque é de verdade. Então, fica muito bonito. E, por vezes, nós ficamos apaixonados, né, pelas palavras e nos perdemos aí. Mas nós, como praticantes, nós vamos a cada vez mais, com a nossa prática, acumulação de mérito, acumulação de sabedoria, nos aprofundando no sentido desses cantos maravilhosos. Então, isso é muito importante, porque as palavras podem ter um efeito de sedução sobre nós. E nós pararmos por aí. E a gente só repete a palavra sem entender a profundidade dela. Eu mesmo já tenho alguns anos que eu leio, né, cada dia, às vezes, só uma estrofezinha. A cada dia eu descubro uma profundidade a mais. E é assim que nós caminhamos, tá? Então, como, né, para começar bem o ano, nós vamos começar com um conto do Kunga Drotchok, que foi um dos nossos mestres, que recebeu o ensinamento diretamente da Dakini de Sabedoria de Nigun. Então, eu vou ler aqui. No presente, as palavras de Naropa são somente tagarelices de um louco, vendidos como leite no mercado. As mentes ordinárias elaboraram significações contraditórias e minha mente permanece faminta. A quintessência dos segredos da Dakini de Sabedoria
se expressa em palavras sem artifícios, selados por um nó Vajra. O sentido e a natureza mesma da realidade vem até o meu coração, vivificando assim o caminho feliz desse mendicante em direção à liberação. Passa algumas estrofes, né? Quando a luz da claridade vazia que tudo penetra aparece no espelho da minha consciência, eu sei que os termos utilizados em análises e comentários não me fariam falta caso eu precisasse. O movimento natural da minha mente atravessa o espaço sem rastro, como um pássaro. Então, eu tirei algumas estrofes, né? Traduzi aqui direto para vocês, para mostrar exatamente isso que eu comecei aqui a falar. As palavras, né, aqui ele se faz a menção a Naropa, né? Naropa era irmã, ou, enfim, concubina de Niguma, né? Então, por isso ele faz a menção aqui a Naropa, que é um mestre da linhagem Kagyu. São vendidas como leite no mercado. E são só tagarelices, né, de loucos, né, quando estão nesse contexto, né, das pessoas só repetirem as palavras sem compreender o sentido profundo. E aí depois ele vai, né, a quintessência dos segredos, né, do conhecimento da dama de conhecimento primordial, né, da Dakini, se expressa em palavras sem artifícios, selados pelo nó Vajra. E aí ele segue, né? Quando a luz da claridade vazia, que tudo penetra, aparece no espelho da minha consciência, sem julgamento. E aí eu sei que os termos utilizados nas análises e comentários não me fariam falta. E aí vem esse, né? O movimento natural da minha mente atravessa o espaço sem rastro, como um pássaro. Essa frase é uma frase, né? Esse extrato aqui, muito famoso, tem até lá no Muro de Berlim, não sei se atualmente já apagaram, mas é uma das pinturas que está lá no Muro de Berlim, com uma ilustração feita, né, com grafite, e está lá essa frase, né, o movimento da mente, né, como um pássaro que atravessa. O pássaro, né, qualquer pássaro, atravessa o espaço e ele não deixa rastro. Então, é assim que a nossa mente é, fundamentalmente. Tudo que nós apreendemos nela é porque nós seguramos. Então, como deixar ir? Tudo que nós apreendemos. Então, é para isso que nós meditamos. A liberdade que o Buda nos ensina e nos propõe vem dessa imagem belamente ilustrada aqui pelo Kumudra Choka. Não tem nenhuma referência, né? Não tem nada que se possa pegar. É realmente algo sem rastro, né? Tal como o espelho, como ele usa anteriormente. Então, eu quis tirar esses pedacinhos para que vocês vejam esse caminho, né? A gente vai falar de novo dessas mentes ordinárias, né? Que é a palavra que ele usou aqui no texto, mas o próprio Buda vai falar, né, desse tipo de comportamento. Então, isso nada mais é do que um convite para que a gente siga na via fazendo o que deve ser feito. E aí, essa paramita da concentração, desse samadhi, que é o exercício sublime dentre todas as paramitas, que é o que vai nos conduzir à sexta paramita, que é a paramita da sabedoria, o prajna, né? O conhecimento superior, o conhecimento transcendente. Tá? Então, ela é o fundamental. As outras paramitas que vieram anteriormente, então, generosidade, ética, paciência, coragem, são acumulação de mérito. E a coragem tem uma participação também aqui na quinta paramita, que é a paramita da concentração. Tá? E concentração e sabedoria, então, é a acumulação de sabedoria. Então, acumulação de mérito e acumulação de sabedoria. A necessidade da gente ter as duas acumulações, né? Como a imagem do pássaro. Se o pássaro só voa com uma asazinha assim, ele não vai voar. Ele precisa das duas asas. Então, é a asa da acumulação de mérito, por isso todas as outras paramitas são importantes de serem praticadas,
e aqui a concentração samadhi, que vai nos levar à paramita, que é a acumulação de sabedoria, tá? Então, é isso que é preciso assim ficar claro. E daí mostra, né, não só a ordem das paramitas que o Buda colocou nessa ordem, quanto também o Shantideva nos coloca com as outras paramitas anteriores a ela, né, sem ética, né, sem paciência, sem coragem, não tem sabedoria. Então, nós vamos, antes da gente começar o estudo propriamente dito do texto do Shantideva, nós sempre nos referimos ao nosso precioso ornamento da liberação, né? O ornamento da preciosa liberação do Gampopa. Então, o que o Gampopa diz a respeito de concentração? Tá? É um capítulo, né, bem longo, como vocês vão ver lá no Gampopa, mas nós vamos, assim, aos pouquinhos, né, porque essa paramita há muito para ser ensinado, passado para vocês, para que vocês possam praticar. Então, nós vamos, ao longo do ano, talvez passe até para o ano que vem, porque esse capítulo são 187 estrofes, então, assim, é bem longo. Então, nós vamos ver como é que nós vamos nos conduzir ao longo desses 4 meses que nós temos de atividade esse ano. Então, o que o Gampopa vai definir, né? Aquele que não tem a mente concentrado, 1, sucumbe à distração, e 2, as emoções negativas fecham as garras sobre a mente. Sem concentração não há sabedoria, e a concentração dissipa o apego às coisas inferiores, suscita a visão superior, permite alcançar os vários estados de absorção meditativa e permite realizar o despertar. Então, olha só como é que ele consegue sintetizar o ensinamento do Buda e colocar no texto dele o resumo do que vem a ser essa paramita. Ou seja, a paramita da concentração é o antídoto às distrações. E quais são essas distrações? As distrações externas, que nós apreendemos com os nossos órgãos dos sentidos e tomamos como reais essas nossas percepções, e as distrações internas, que vêm da sexta consciência, né? Pensamentos, ideias, emoções, e aí eu acrescento aqui que faz parte a nossa identidade, a nossa personalidade. É uma distração também. Então, ao longo, né, do estudo dessa paramita, nós vamos ver isso, como lidar com essas distrações externas e as distrações internas. O que é distração, gente? Distração é nós aprendermos, que seja aqui com uma visão, para dar um exemplo simples, e tomar o que nós estamos vendo aqui, aqui o instrumento para tocar o sino, tomar ele como real. Isso é distração. Quando nós vamos praticando, nós vamos vendo os 3 selos do Dharma marcados em cada uma apreensão nossa. E, igualmente, com os objetos da consciência mental, pensamento, ideia, emoção, e a nossa apreensão egocêntrica faz parte desse bolo aí. Quando nós tomamos a nossa apreensão egocêntrica como real, a nossa identidade como real, isso é uma distração. E aí, a prática da concentração, a prática do samadhi, vai antidotar, né, essa distração. E aí ele define, né, o Gampopa define, né, a mente concentrada é uma mente apaziguada, focalizada no bem. Nós vamos ver aqui várias coisas a respeito disso ao longo, né, desse ano todo aqui. E aí ele diz, né, para renunciar à distração de corpo, palavra e mente, ele, né, recomenda, na verdade é a recomendação do Buda, né, isolar-se fisicamente das atividades que destroem, isolar a mente dos pensamentos discursivos. Então, volta aqui a história, né? São as distrações externas e as distrações internas. Tá? Para isso que serve a concentração. Então, essa é a primeira parte assim, do Gampopa, né? Tem muito, realmente, quem quiser já ir lendo o Gampopa sobre a paramita da concentração, né? Pode já começar o deverzinho de casa, que faz parte aqui do nosso
né, do nosso bloco de trabalho. Então, nós vamos agora entrar numa parte que nós vamos tratar de vários assuntos que já foram tratados anteriormente. Então, eu não vou entrar muito profundamente neles. Se alguém se sentir desassistido, por favor, faça a pergunta, né? Se não quiser fazer durante o ensinamento, pode me chamar depois no privado, que eu ficarei feliz em responder. A gente não pode deixar a dúvida se consolidar, tá? Mas, em respeito àqueles que estão seguindo, não vou aqui ficar repetindo, a Buda viveu 2.500 anos atrás, repetir essa história e ficar só com isso, que era uma coisa que o Lama Trinley fazia com frequência até. Sempre que ele via que tinha uma pessoa nova presente dentro do templo, ele havia programado o ensinamento e ele deixava aquilo de lado e ia ensinar a vida do príncipe Siddhartha, como é que ele atingiu a iluminação, tá? Mas, enfim, como a gente está num outro contexto, as pessoas estão seguindo, a gente vai fazer um sobrevoo nisso. Mas cada coisinha é, tipo assim, 1 ano de ensinamento, né, para quem quiser se aprofundar. 1 ano eu estou sendo, assim, modesto, tá? Porque pode passar a vida inteira estudando sobre isso. Bom, então vamos lá. Como eu disse, essa paramita da concentração, ela tem vários nomes, é interessante a gente ver isso, porque vai trabalhar com os nossos conceitos que nós temos a respeito dessas palavras todas. O que é a concentração, o que é a contemplação, o que é a meditação, o que é a absorção meditativa, enfim, todos esses nomes que tem. Que é basicamente não estar distraído, tanto externamente quanto internamente. É um estado da mente que permite a gente não ficar distraído, não se deixar levar pelos objetos externos ou internos. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Bom, primeira coisa é que essa paramita da concentração, quando o Buda insere isso dentro do seu ensinamento, ele está trazendo para o Dharma, né, que ele ensinou, o conhecimento de 2.500 anos antes dele, que começou lá no Vale do Rio Indo, Mohenjo-Daro, enfim, toda a civilização que viveu ali. E eles desenvolveram técnicas muito profundas de meditação, e isso atravessou os 2.500 anos, chegou, né, ao Arada Kalani e o Dakra Ramaputra, que foram os 2 professores que o príncipe Siddhartha teve. Tá? E foi isso, né, essa paramita da concentração, que eles ensinaram para o jovem príncipe. Tá? Então, olha só que essa paramita, a concentração, ela remonta a nós há 5.000 anos, que é praticado pela humanidade. E nós, ao longo do tempo, como seres humanos aqui, nós, em vez de desenvolvermos a autonomia e a nossa liberdade como seres humanos, por conta das questões sociais, políticas, econômicas, etc., que passou o mundo, hoje nós perdemos a nossa autonomia, perdemos a nossa liberdade. E o que é liberdade? Tá? A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas a gente sabe, como praticante, né, com quem abordou o Dharma, que nós somos responsáveis pelos frutos dos nossos atos vindos dessa liberdade. A gente pode fazer tudo? Pode fazer tudo, mas o fruto, drebu, em tibetano, né, está incluído aqui, nesse ato que a gente cometeu. Então, nós estamos perdendo essa maturidade, nós estamos perdendo a nossa autonomia. E cada vez mais com esses assistentes virtuais, agora tem uma maquininha, né, já tem algum tempo aí, que lembra para a gente que hoje tem dentista. A gente perdeu a capacidade de lembrar do dia do dentista. Olha só, a nossa mente humana que produz os computadores quânticos que virão aqui, ressonâncias magnéticas de terceira dimensão, está saindo de mentes humanas, não está saindo do computador. Olha o potencial que nós temos.
E o que nós estamos fazendo com isso? Agora tem a maquininha que diz, teve, né, essa história desse assistente virtual, foi o que me contaram, que a pessoa comprou só porque a maquininha diz bom dia, Salete. A pessoa está feliz, porque tem uma maquininha que diz bom dia para ela. Mas olha só que estado que nós estamos ficando. Então, todo nosso potencial humano, né, de praticar, de fazer o bem, de ajudar o próximo, né, fazer a prática do amor, da compaixão, do respeito, não, a gente está se tornando assim né, uns idiotas, praticamente. Deixando, né, atribuindo para uma máquina uma coisa que a gente é capaz de fazer. Olha só que tristeza que está acontecendo, né? Não é à toa, né, que o Buda já falou que é Kali Yuga, né? Tempos degenerados. Então, nós estamos perdendo essa capacidade por conta do quê? Das distrações. Tem uma coisa, né, que resolve esse problema, mas, de fato, não resolve. As coisas antigas ainda funcionam. E vão continuar. Fui tomar a terceira dose da vacina, o sistema estava fora do ar. Quem não tivesse com papel, não podia vacinar. Eu falei, agora está valendo o papel, né? Papel escrito a caneta, né? Porque não tinha nem outra coisa. Eu falei, tá vendo? Estamos nessa altura do campeonato que a gente depende do papelzinho, porque o sistema saiu do ar. E quantas coisas? O sistema está fora do ar. E aí, como é que funciona? Funciona o antigo. Então, assim, e olha que o antigo é um antigo bem recente, né, no caso. Mas tem esse antigo de 5.000 anos que nós estamos perdendo. Cadê os sábios do passado? Onde eles estão hoje? Por quê? Estão deixando essa capacidade humana nossa, da nossa mente, se perder com brinquedinhos. Tá? Então, vamos recuperar isso, né, da nossa capacidade como seres humanos para fazer o bem e botar isso em prática. Né? Porque o Dharma não é belas palavras, né? Isso tudo fascina, né? Bonito e tal, mas, finalmente, né, tem que colocar em prática, senão não significa nada. Tá? Então, vamos lá ver o que o Buda recebeu, né, das tradições védicas e não védicas, enfim, as correntes bramânicas e tal, o que ele recebeu, né? Que é isso, né? Esse olhar para os fenômenos que surgem na mente. Né? Porque isso tudo aí que a gente já falou, das bases, indrias, escândalos, isso tudo é, né, copiado das tradições anteriores ao Buda. O Buda só incorporou ao Dharma que ele ensinou. Tá? Então, assim, em resumo, é isso que vai trazer, ou seja, a atenção unifocada sobre os objetos, a percepção sobre os objetos. E aí lembro lá aquela definição do Lama Trimlé, né? Orientar voluntariamente a atenção sobre um suporte. Quando nós voluntariamente, usando o nosso córtex pré-frontal, eu vou orientar a minha atenção sobre este suporte. Qual suporte? Um grãozinho de arroz, uma imagenzinha do Buda, o som do tic-tac do relógio, uma divindade, uma prática mais complexa. Tem prática com 4, 5 divindades, cada uma com mantra. Uns giram para a esquerda, outros giram para a esquerda, um para a esquerda, outro para a direita. A gente tem que ler de fora, tem que ler de dentro, né? Porque senão você lê o mantra ao contrário. E a mente atenta a todas as letras, cada um num lugar, a letra germe e o mantra, um girando para um lado, outro para o outro. Olha que qualidade de atenção. É assim que o praticante vai desenvolvendo esta atenção que o Buda herdou lá pelos 2 mestres dele. É isso que nós vamos fazer quando nós estamos meditando, orientando voluntariamente a nossa atenção sobre um suporte. Tá? Então, é isso que o Buda herdou. Mas o Buda, como vocês sabem, ele mesmo o Draka Ramaputra tendo pedido a ele para se tornar mestre lá na comunidade, tinham 700 pessoas lá, ele falou assim, olha, eu não estou satisfeito, né? Eu não consegui resolver o que eu queria resolver, que é o fim do nascimento, da velhice, da doença e da morte, que era lá que ele tinha tido lá nos 4 encontros.
eu vou seguir praticando, e daí que ele foi lá para a árvore Bodhi e tal, e atingiu estados mais avançados. Que é o quê? Latom e Chinei Latom, mas a nível perfeito. Tá? O Buda ele deu um acréscimo a mais ao que ele havia ensinado, havia aprendido com os seus mestres. E aí nós chegamos, então, na definição de Santen. Santen é a palavra para essa paramita da concentração. E aí, o que é San e Ten? Né? São duas sílabazinhas, né? Quem segue o tibetano é Basata-sama San, Gatatata Nanen. Santen. Então, são duas sílabazinhas. É interessante a gente ver o tibetano isso, porque a gente compreende o sentido dessa paramita. Então, San, o que é? Pensamento, reflexão e imaginação. E tem o que é? Ordenado. Ordenado como? Continuamente e completamente. Olha o sentido do que vem a ser, né? O que o Tomi Shambhota ele colocou como definição dentro do budismo tibetano, que vem a ser a meditação. Então, quando nós estamos com o nosso pensamento ordenado, completamente e de forma contínua, nós estamos meditando. Então, quando nós estamos com a nossa atenção sobre um suporte ordenado, né, continuamente e completamente, nós estamos meditando. A outra palavrinha, refletindo, que é a meditação analítica. Eu estou refletindo de forma ordenada, a palavra-chave que vem lá de Samadhi é ordenado. A tradução para Samadhi é pensamento ordenado. Isso é meditar. Então, você vai, de uma forma ordenada, completamente e continuamente, refletir sobre um tema. Então, nós vamos refletir sobre preciosa existência humana. O pessoal, preciosa existência humana, olha que eu nasci. Não, não é para ficar divagando, não. Preciosa existência humana, o quê? 8 liberdade, 10 aquisições, 3 fés. Quais são as 3 fés? É isso, aquilo. É para refletir sobre aquele assunto ali, de uma maneira ordenada. E aí, tendo refletido sobre isso, né, todo caso, você pode pegar um dos itens, né? Tem o Buda ensinou, né? O Buda existiu. O Buda existiu, gente. Olha só, ele existiu e ensinou. O ensinamento se propagou. Tiveram os benfeitores. Sem os benfeitores, o Dharma não estaria aqui agora, gente. Não teria essa transmissão aqui, se não fossem os benfeitores. Não tem. Se não é a compaixão dos mestres, também não tem Dharma. Olha só, a gente tem que refletir sobre isso. Está lá escrito, lá no Gampo tem lá. Quem não sabe ainda de cor, quais são, né, as 8 liberdades, 10 aquisições, vai lá e reflete sobre aquilo, mas de maneira ordenada. E aí o outro itemzinho, que é San também, que é o quê? Imaginação. Imaginação, não é imaginação. Eu vou imaginar o quê? Imaginar de maneira ordenada, completamente e de forma contínua, no tempo da meditação. E aqui que nós estamos usando aqui é o Tantra, gente. Teve uma vez um seminário que eu dei aqui fora de Brasília, tem já alguns anos, e aí a pessoa só foi acompanhar, né, o esposo e tal, meio para, vou ver o que é esse negócio de budismo aí. E aí a gente fez uma meditação de chinês, bem simples e tal, aí ela no final falou, muito difícil isso aí, não consigo ficar 5 minutos meditando. Né? A pessoa só foi lá para saber e foi colocada num exercício assim. Aí ela falou, não, isso aí é muito difícil e tal. Eu falei, não, mas tranquilo, né? A gente vai aos pouquinhos ganhando. E aí no final, né, desse seminário, né, foi um final de semana, nós fizemos a prática de Chinenzi, completa, direitinho, né, porque o grupo lá, né, algumas pessoas já faziam e tal, aí vamos fazer a prática de Chinenzi.
E aí nós fizemos um Tirenzi até que simples, né? Foram uns 20 minutos, mais ou menos. Aí ela falou assim, eu gostei dessa meditação aí, porque eu consegui ficar 20 minutos meditando. Pois então, essa é a vantagem do Vajrayana. Em vez da gente ficar 20 minutos olhando para um grãozinho de arroz, que é difícil, 20 minutos ouvindo o tic-tac num relógio, que é difícil, porque a gente vai ser levado pelas distrações, vai passar um pensamento, qualquer coisa que tem que fazer, uma ansiedade, uma preocupação, um medo, qualquer coisa, a gente vai ser distraído por isso. Quando nós estamos fazendo Tirenzi ou Tara, qualquer uma delas, tem todo um cenário que se sucede, tem a construção da divindade, os atributos dela, enfim, cada uma com a sua característica e tal. Ela achou bom, falou, mas gostei disso aí, entendeu? Aí eu falei, pois é, então, bem-vindo ao Vajrayana. É assim que a gente funciona. Então, tem uma riqueza de sequências que surgem nas práticas, e elas vão sendo cada vez mais elaboradas, com várias divindades, vários mantras e cores, né, diferentes. Tara, que tem a Tara e as 21 Taras, as pessoas recitam a louvação de Tara sem nem saber a sequência das Taras, sem saber os adereços, os atributos de cada uma das Taras. Ou seja, não está fazendo a prática. O que a gente vê é, cada vez, né, que a pessoa reifica a própria apreensão egocêntrica dela, quanto mais ela se acha como identidade, mais ela dá densidade, mais ela dá materialidade à divindade. E o objetivo é exatamente dissolver uma e outra e unir numa só. Nós somos a divindade. Então, olha aqui como na definição, né, palavras, as sílabas escolhidas pelo Tomi Sambota, né, tinha várias pessoas junto com ele, mas ele que estava organizando todo, né, o vocabulário tibetano, ele coloca bem claro isso. Ele já coloca imaginação como uma né, dos itens dessa ação. Então, esse Santen é isso. Então, meditar é ter o pensamento, reflexão ou a imaginação ordenada, completamente e de forma contínua. Tá? Então, isso é meditar. Né? Tem gente que fala, porque eu tive experiências de transcendência, eu tenho a experiência da vacuidade permeando todo, né, o ambiente e tal. Gente, olha, isso aí tem outras coisas que produzem isso, que não é do budismo, não. Entendeu? Quem quiser, fica à vontade. Somos livres para buscar essas outras formas de prazeres do samsara, entendeu? Mas aqui não é. Aqui é ordenar o nosso pensamento. Então, durante 20 minutos, como foi essa senhora, ela fez Tirenzi. Ela ficou com o pensamento completamente ordenado, mesmo sendo assim, tipo, novata zero. Ela conseguiu fazer e gostou. Eu não sei se seguiu com a prática, não fui saber depois. Mas nós precisamos adentrar no sentido do que vem a ser essa concentração, o que vem a ser Santen, o que é meditar, e não é só da invenção dos tibetanos, né? Isso remonta a 5.000 anos. Se nós estamos fazendo outra coisa, é outra coisa. Não é meditar. Tá? Então, aí a gente vai ver as diversas consequências dessas coisas todas. Né? Então, vou trazer... esqueci de mencionar aqui as fontes. Tá? Para as fontes do ensinamento do Shantideva, vocês já sabem, são os mesmos, mas para fundamentar esses estudos aqui nossos de hoje, né, que vão seguir ao longo do ano, é o Sutra da Pergunta de Subahu, o outro sutra é a Explicação dos Mistérios, Revelação do Sentido Profundo, e o Visuddhimagga do Buda Busa. Né? Então, só para dizer quem são as fontes. Sim, e o nosso sutra maravilhoso, a Concentração da Marcha Heróica. Então, são diversos elementos que estão aqui. Então, o que o Buda disse dos 3 tipos de praticantes? O Buda, isso está nos sutras, tá? Ele dá, então, 3 tipos de praticantes. O Buda chama de infantil. Aqueles que buscam a bênção, eu vou ler aqui, buscam a claridade e a ausência de pensamento. As pessoas estão buscando essas coisas. O Buda chama de infantis. Pode, porque se a pessoa é infantil, como praticante,
ela está querendo a bênção, está querendo uma experiência de transcendência, de claridade, né? Porque eu experimentei, teve uma vez uma pessoa que falou, não, Lama, porque eu sinto a clara luz entrando aqui pelo meu orifício. Eu falei, mas que ótimo, mas nem os nossos mestres viram isso, mas o rapaz já teve isso, né? Gente, minha veia irônica que eu aprendi com a Lama Trilheira. Então, o Buda chama de infantil, ausência de pensamento, que a gente já sabe que não tem ausência de pensamento nenhum. Mas tem isso, eu quero esvaziar minha mente. Não tem isso, não esvazia, não tem como, né? Aí o Buda chama de médios aqueles que buscam a vacuidade como antídoto. Antídoto do quê? O sofrimento do samsara. Ele quer uma experiência de vacuidade como antídoto do samsara. Como a gente já viu que não tem nem samsara nem nirvana. Mas as pessoas querem uma ilha, uma proteção, uma bolha. Eu vou para a vacuidade. Tem uma vizinha minha que está com o marido com câncer, está um caso bem triste aqui, coitada. E ela vai toda tarde comer um bolinho com café, numa loja de bolo que tem aqui. É a felicidade dela. Está errado? Não está, gente. A pessoa está passando um sufoco danado com o marido. E agora eles mandam a pessoa para casa, né? Para morrer em casa. O negócio já está estendido. É uma pessoa que eu já conheço há alguns anos. Ela vai comer lá a bolinha. Ela fala, não sei, que eu não consigo fazer outra coisa. Eu falei, não, tá ótimo isso. O bolo resolve o problema dela. Entendeu? Ela passa lá, conversa com a moça, porque é sempre a mesma moça que serve o bolo. É bom, é legítimo isso. Entendeu? Não tem problema. Agora, não pode dizer que estou fazendo uma prática espiritual. Às vezes a gente não dá conta disso. Né? Pode ir também, pode fazer uma coisa mais simples para aliviar o coração. Porque é pesado esse tal desse samsara. É pesado, é pesado. Então é legítimo que a pessoa busque uma ilha de macaco qualquer para se distrair, entendeu? Mas não é meditação, não é via espiritual. Mas tá bom, é assim. E aí o Buda chama de superior. O quê? Aquele que vai para a meditação não conceitual. Lembra lá do pássaro riscando o céu sem rastro? Aqui, ó. Esses são os praticantes superiores. Quando não tem mais elaboração, conceitualização, né? Tudo que passa pela mente, literalmente, só passa. E a gente não aprende nada. Tá? Então, esse é como o Buda coloca nos sutras o que vem a ser a concentração, os tipos dela. Aí ele vai dizer, né? A concentração, então, é para antidotar, né? Agitação, torpor, dúvida, os desejos sensuais, que é dos órgãos dos sentidos, e até essa transcendência, né? Que as pessoas relatam que sentem, né? Que não é isso também. Bom, então tudo bem até aí, gente? É conteúdo, é muita coisa, tá? Mas não dá para a gente ficar entrando em cada um, né, cada um desses itens, como, por exemplo, aqui a agitação, torpor e tal, porque isso aí é matéria dada, assunto estudado. Né? Então, nós vamos ver aonde, né, onde que a paramita da concentração está onde? Nas 4 9 verdades. Mas tem isso? Tem, gente. Está na 4ª nova verdade. Que é o quê? A senda óctupla. Volta para ela? Volta para ela. Isso aqui é o ensinamento do Senhor Buda. Volta para ela. Por isso que a pessoa que diz, eu sou budista antigo, aí pergunta, mas quais são as 4 9 verdades? Às vezes a pessoa não sabe nem dizer quais são. Ele está fazendo o que aqui? Tem que saber, gente. E a cada vez a gente vai se aprofundando. É isso como eu falei aqui para vocês. A cada vez mais nós vamos compreendendo isso. É muito profundo o que o Senhor Buda ensinou. E a gente tem que ir penetrando o sentido das palavras, para que isso se torne a nossa ação, se torne a nossa experiência. Então, onde está
essa paramita da concentração. Então, né, os 3 treinamentos, né, que são os 3 primeiros, que é palavra correta, ação correta, palavra correta e modo de vida correto. Então, sem sila, sem ética, não tem prática do Dharma. Tá? Então, esses são os primeiros, né, os 3 ramos da senda óctupla, né, são 8. Então, esses são os 3 primeiros. Então, sem ética, a história não segue. Né? Como eu digo, né, sem a prática, né, das paramitas, sem a ética, sem um modo de vida correto, sem uma palavra correta, né, sem uma experiência correta, ética, o barquinho não anda. Vai ficar parado, vai morrer e o barquinho vai estar lá parado. Ah, não cheguei no Nirvana, não. Não chegou no Nirvana, não. Está lá parado. Né? Não foi para lugar nenhum. Perdeu foi tempo. Estava com tudo na mão, saiu com a mão vazia dali. Tem que descer, né? Porque aí vai ter que tomar um outro renascimento. E qual vai ser a próxima experiência? Vai depender do karma dela, não é de alguém que vai rezar. Ah, não, eu tenho um lama que reza para mim. Amiguinho, está difícil a gente rezar para a gente mesmo? Imagina rezar para o outro. Não dá. Não dá. Não é má vontade, é porque não dá para mexer na cabeça do outro. Perfeito? Entender isso. Então, é preciso ter a ética como base. E aí vem o segundo bloco da senda óctupla, que diz respeito ao que? A dhyana, que é a tradução para meditação, né? Que é assim, o estado meditativo mais simples. Né? Mais simples que eu digo mais resumido, que é dhyana, né? O jhana em Pali, que é esforço correto, atenção correta e samadhi, concentração correta. Então, esforço correto. Qual é o esforço correto? A gente já passou um ano aqui vendo a coragem. É essa. Entendeu? Coragem, esforço correto. É o quê? Na acumulação de mérito e acumulação de sabedoria. É nisso que deve ser o nosso esforço. Se esforçar, entendeu? Para ter coisas mundanas, entendeu? Não vai levar a gente a lugar nenhum, tudo bem? Vai ser um mundo de prazeres, bem, mas se você está numa via espiritual, é bom fazer um esforçozinho nesse sentido. Né? Não vai ser fazendo outra coisa que você vai conseguir esse objetivo. Tá? Então, o esforço correto, ou o esforço justo. Tem várias traduções, né, para esse correto, ou esse justo. Né? Mas, enfim, o esforço correto, apropriado, adequado para quem quer seguir na vida. Aí o segundo, que é a atenção. A atenção é essa mesmo, apoiar sobre um suporte, né? E aí vem lá nos sutras todos, né? A reflexão sobre os elementos, né? Sobre a impermanência dos skandhas e tal, não vamos entrar em detalhes sobre isso, né? A impermanência, né? Das nossas percepções, sensações, formação evolutiva, nossa consciência, refletir sobre isso e ver isso na meditação. E controlar, né, a nossa resposta aos estímulos, sejam eles externos ou internos. Então, isso é a atenção. E aí depois vem, como terceiro item, né, desse segundo treinamento, que é o samadhi, que é esse estado de pensamento completamente, continuamente ordenado. Não esqueçam essa palavra, ordenado. Quando a gente está fazendo tara verde, entendeu? Nós estamos com o nosso pensamento ali. Se distrair, pensar em outra coisa, ter uma aspiração, uma coisa qualquer, entendeu? Pronto, distrair. O que faz? Volta para o suporte. Né? Vai ser difícil reconstruir toda a criação da divindade, mas, enfim, é assim que a gente vai. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que a gente consegue estabilizar. Porque a sabedoria, gente, está em nós. Todo o nosso potencial. A questão é que são, assim, instantes de sabedoria. E nosso objetivo aqui, como praticante, é manter essa sabedoria estável, inabalável, como Vairocana. E para isso a gente precisa o quê? Treinar. Porque senão a gente vai passar tendo instantes de sabedoria. Né? Eu já falei para você, por que eu retiro 3 anos, 3 meses, 3 dias? Porque isso é uma pessoa de 100 anos tem direito, né, a 3 anos de sabedoria. Só que é instável. E perde. Tem ali um instante de sabedoria e perde. Perde. Não, o negócio é manter
a sabedoria estável, em qualquer situação. Na nossa vida mundana, qualquer coisa que você está fazendo, né? Que eu digo mundano, não é que você não está vivendo mundanamente, mas as coisas que tem que fazer, né? Tem que comer, tem que dormir, tem que fazer as coisas, tem que trabalhar, tem que ir no médico, tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer. Cuidar da gente, de quem a gente tem que cuidar. Manter a nossa sabedoria estável. Não é fácil, mas a gente, com treino, a gente consegue, tá? Para a gente poder, então, chegar aonde? No terceiro treinamento. Que é treinamento o quê? De prajna, sabedoria, que são os dois. Pensamento e compreensão correta. Então, o que vai estar lá nos sutras, né? Pensamento correto. Aliás, compreensão correta. Vamos começar por ele, né? Compreender com o samadhi, né? Porque a gente tem que estar lá ética, meditação, e a gente chega, então, no terceiro treinamento. Compreensão do quê? Compreensão compreensão, não sei o quê. Não, compreensão do quê? As 4, 9 verdades e a interdependência. Pronto, só isso. Tudo isso que a gente fez é para compreender isso aí. Que a existência é sofrimento, a causa dela é a ignorância, entendeu? A liberação é o nirvana, né? O não apego, e o acendo óculos. Viver assim, integrar isso e viver dessa forma. E a interdependência que a gente tem com todas as coisas. Com tudo, a gente está em troca com o meio ambiente constantemente. Toda a experiência nossa é interdependente. Né? As nossas células, que a gente está trocando o tempo todo material. Umas estão morrendo, outras estão nascendo, entendeu? Pegou material não sei de onde, o ferro que vem sei lá, do feijão, entendeu? Passou aqui, virou uma bichinha, massazinha, morreu, entendeu? Já liberou os elementos lá na natureza, e assim seguimos. É o fluxo no qual nós vivemos. Mas a gente se sente assim, não, eu e a coisa. Eu e o prato de feijão, eu e a divindade. Não vai chegar lá, não. Estamos nesse fluxo. Não só o nosso elemento Ru, mas nossos elementos percepção, sensação, formação volitiva, consciência. É o fluxo. Gyu, Tantra. A gente sai lá do Hinayana, chega aqui. Estamos nessa corrente. Então, e viver dessa maneira. E aí vem o outro elemento, que é o pensamento. O que vai fazer? Finalmente, aí que vem a surpresinha. Eu estou olhando porque eu tirei isso daqui 2 sutras. Contemplação dos 3 selos do Dharma. Viver assim, né? Quais são os 3 selos do Dharma? Dukkha, Nibbana, Anatta. A existência é insatisfatória, é impermanente e desprovida de natureza própria. A gente vive assim? Não vive. A gente aprende, vai refletindo e vai se integrando com isso, com os 3 selos do Dharma. Isso tudo é para a gente realizar isso. Esse samsara é insatisfatório, mesmo a coisa mais maravilhosa que tem, acaba. O povo foi lá passear, a viagem espacial, dessa agora que o povo só vai lá em cima e desce o trem. Acabou. Pagar não sei quantos milhões, não sei o quê, para quê? Para passear. Tem outros passeios mais interessantes. O povo vai. Entendeu? Então, é insatisfatório. Mesma coisa, mais cara, mais não sei o quê. Acaba. Entendeu? É impermanente, aníquico. E o que é nata, desprovido de natureza própria, é o quê? Conseguiu o sujeito botar o ônibus espacial dentro da cabeça? Não rola assim, não é assim. É uma experiência, só isso. E, passa, tal como um rastro do pássaro no céu. Acabou. E aí, para que a gente compreende, né? Compreensão profunda, sabedoria superior dos 3 selos. Para quê? Para ficar no estado? Não. Vou ler aqui. 3 coisas. Renúncia. Renúncia ao samsara.
que é o tal do desgosto, do samsara. Renúncia ao samsara. E aí, duas coisas, o quê? Amor, compaixão. É isso que acontece com a gente, como praticante. A gente vai progredindo, a gente vai tendo renúncia das coisas do samsara. Chamo você para a festa, ano novo, você falou assim, mas quem que vai? O que eu vou fazer lá? Qual vai ser o assunto? Já sei qual é o assunto que vão ter. Não quero. Não, não vai. Não, não vou, não. Você vai ficar sozinho? Vou. Entendeu? Foi até acordado pelo panelaço. Demorou de ficar fazendo prova de compaixão, esperando o panelaço acabar. Agora eu vou poder voltar a dormir, tá ótimo. Renúncia. Isso é, assim, é um discreto desapego e renúncia que eu tenho. Entendeu? Mas você pensa antes de fazer. O que eu vou fazer? Todo mundo vai comemorar o ano novo? O que é 1 minuto? Ficar acordado até meia-noite, dia seguinte acordar cansado? Não. Renúncia mesmo, de verdade, gente. Mas isso vem gradativamente. Gradativamente com a gente. A gente vai começando a renunciar. E as duas coisas, amor e compaixão, vai nascendo aí. Como eu já falei aqui. Lá no fim do caminho, a gente é o Buda perfeito, está lá irradiando não sei quantos metros de luz, não sei o que, como o Buda, né? Que se aproximou lá dos 5 amigos dele, né? Que haviam meditado com ele, depois que ele já havia atingido o despertar. O que tem para a gente fazer? Ter amor e respeito pelos outros. Esse é o nosso caminho. Se nós estamos com algum propósito mundano, qualquer ele que seja, lá os 8 dharmas mundanos, lá é outro lugar. Eu me lembro uma vez que a gente, enfim, levava o Lama Trilê várias vezes lá em Sobradinho, porque tinha coisa para comprar na papelaria, enfim, nas coisas todas que ele precisava para o centro, era material de construção, na madeireira, sempre tinha uma coisa para fazer em Sobradinho. E aí, uma vez, ele quis parar numa igreja, né? Tinha uma igreja amarela, né? Grande e tal, e ele falava, o que é essa igreja? Aí eu falava, Lama Trilê, isso é a igreja evangélica. Eu falava assim, igreja evangélica. Pois ele não me fez ir lá uma vez? Não, vamos entrar na igreja. Paramos lá, só o Lama mesmo para fazer essas coisas com a gente. Mas ele, né, o Dharma que eu aprendi foi vivido com o Lama, né? Não era assim, tanto dos estudos. Os estudos eu estudava sozinha, seguindo a orientação dele, mas era ali na prática. Aí nós entramos lá na igreja, era a igreja da Universal, que é uma coisa toda assim, tem todo um negócio todo bem sedutor, assim, negócio todo bonitaço, né, e tal. E aí nós ficamos lá ouvindo, né? Então, quem paga o dízimo, né, pode cobrar de Jesus, tem todo um sistema lá. E aí o Lama me fez ali ficar, né, participando ali do culto, sei lá como chama aquilo ali. Aí no final simplesmente falou a frase assim, ó, abre aspas, palavra do Lama Trilê. Eles conseguem tudo que eles querem aqui. Aí eu saí de lá assim, falei, meu Deus. Então, se você está querendo uma coisa, você está querendo comprar feijão, não vá na papelaria, porque não tem. Aqui, o que temos é desenvolver amor, compaixão e respeito por todos os seres. É o que temos. Todo esse processo. É para isso. Se você está querendo outra coisa, amiguinho, tem em outros lugares. Então, tem para todos. O que você quiser, tem. Tudo. Tem. Agora, você tem que saber, eu estou aqui para quê? Entendeu? Para ter riqueza, o que é Zambala? Zambala está aqui. A gente fez prática no retiro. É para que a ausência de necessidade se desenvolva em mim. Isso é riqueza e prosperidade dentro do budismo. Já contei aqui a história. Teve uma semana lá no retiro que o nosso intendente esqueceu de comprar a nossa comida. Esqueceu. E aí só teve um inhamezinho assim, pequenininho assim, que sobrou. E ele ficou na cesta, porque a Lama Droma cedeu para mim, né, porque sabia que ia ser uma semana na base da água. Ela deixou para mim e eu deixei para ela. O inhamezinho ficou na cestinha a semana inteira. Uma deu para a outra. Então, isso é riqueza, isso é prosperidade no budismo. Se você está querendo ganhar, como é que chama esse negócio, Mega Sena, esse negócio de loteria agora ganhou, não sei quantos milhões,
é no outro lugar. Você consegue. Pode até brigar com você, imagina a situação. Mas aqui não. Não é isso. Aqui a gente tem que desenvolver isso aqui. Amor, compaixão, respeito. E renúncia. Renúncia ao samsara. A gente precisa saber o que temos aqui. Você pode aqui também, não, mas eu estou querendo ganhar na mega, da mega da virada. Pronto. Lembrei do nome do troço. Se você está ganhando, mas tem um outro lugar lá que você pode rezar. Aqui não. Não é assim que funciona. Aqui é renúncia, amor e compaixão. Tá? Então, isso é o que eu preparei para vocês como introdução a essa paramita aqui. E nós, então, iremos passar para o texto mesmo de Shantideva. Mas é preciso que vocês entendam tudo que a gente vai tratar ao longo desse ano. Tá? Esse ano, as historinhas só tem 9 contos, né, sobre essa paramita da concentração, porque o Buda deu muitos sutras, então as historinhas serão pinceladas ao longo do ano. Tá? Tem historinha, mas são só 9, então serão poucas. Bom, então, o que o Shantideva diz? Vocês vão ver que é tudo aqui a mesma coisa que eu já falei aqui. Ele vai dizer, né? Vai na primeira. Tendo desenvolvido a coragem, é preciso colocar a mente em concentração meditativa. Aquele cuja mente está indolente, distraído, instável, permanece preso nos ganchos das emoções perturbadoras. Já falei isso tudo aqui antes, não já? Primeira coisa, assim, é necessário desenvolver as outras paramitas antes. Ninguém vai chegar, eu vou só meditar. Não vai rolar. Não tem mérito. Não rola. Não acontece. Precisa ter mérito. Se a pessoa não tem mérito, não acontece a meditação. Tá? Não adianta. Não é assim que funciona a coisa. Né? Então, a primeira coisa, tem que ter as paramitas anteriores. Então, olha, aqui está fazendo menção à paramita anterior, que é a coragem. Né? Tendo desenvolvido a coragem, é preciso colocar a mente em concentração meditativa. Pronto. Aquele cuja mente está indolente, distraída, instável, permanece preso nos ganchos das emoções perturbadoras. A gente tem instantes de sabedoria, todo mundo. Está ilustrado em poemas, em músicas. Você acha, opa, tem sabedoria aqui da pessoa. Mas ela é instável. Nosso objetivo é tornar ela estável. Aquele cuja mente é instável permanece preso no gancho do quê? Das emoções perturbadoras. Ela de novo aí. Então, nós precisamos tornar nossa mente ordenada completamente e continuamente. E deixar essa mente instável, que nos leva à distração, porque quando a mente está instável, ela vê qualquer besteira e já fica logo assim, né? Agora tem uma coisa, entendeu? Tem um assunto. Agora o assunto qual é? O povo já está falando carnaval já, ainda falta ainda. Nem sabe se vai ter. O povo já está falando, já acabou essa festinha agora, já tem outra festa. O pessoal já está planejando viagem, reservando hotel. Sossega, entendeu? A gente tem que estar atento, né? Eu falei isso no último ensinamento aqui. Atento ao que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo? Agora. Tem que ter uma atitude, uma frase, né, em francês, estar em harmonia com o que está acontecendo no planeta todo. Não é só pensar no seu pequeno mundinho, sua ilhazinha de macaco. Entendeu? O que está acontecendo no planeta agora? É assim, tem que ver o que está acontecendo na África do Sul, Israel, na Europa toda. Está chegando o negócio aqui. Como é que a gente vai se comportar? De acordo. Né? O Dalai Lama falou, se a ciência algum dia desacreditar algum dos nossos métodos aqui, a gente deve abandonar. O quê? O Dharma, não é a ciência. O praticante tem que estar ligado no que está acontecendo agora. Reunir as informações corretas, pesquisa, ver com os pares, aquela coisa toda. Né? O que está acontecendo? E ter um comportamento adequado. Não, fica distraído. Não, agora tem o carnaval, tem a viagem, tem que reservar o hotel. O pessoal já está falando isso. Socorro, né? Bom,
Para que serve o isolamento, né? Porque aí a proposta aqui é o isolamento de Rambaud. Lembra lá, Calvin Poitier ensinou os 3 Rambaud, corpo, palavra e mente, tal, isolamento, corpo, palavra e mente. Então, primeiro, né, o Duzi, que é desperdiçar a vida com as distrações. Faço uma anotação. Quanto tempo cada um de nós desperdiça com distrações? Com coisas que não vão nos levar a reflexão nenhuma, a coisa nenhuma, a simplesmente prazeres dos sentidos. Isso chama Duzi em tibetano. Outra coisa, Shempa. O quanto que nós estamos aprisionados nessas distrações. Fomos pegos por ela. Ela apareceu na nossa frente e a gente se deixou seduzir pelo encanto da coisa. A pessoa que começa a ver série na TV, aí vira. Outro dia uma pessoa me falou, quando eu vi já eram 3 horas da manhã, eu falei, como é que acorda? A senhora já está acordando já? Como é que foi que virou? Mas, pois é, a gente quer ver até o final, porque vai no negócio de compulsão. Onde está a inteligência da pessoa? Não, já foi para o espaço. Se deixou seduzir pelo objeto. Então, isso é Shempa, né? E outra, o isolamento. O isolamento que eu digo aqui é evitar as distrações externas e externas, né, gente? A gente nunca vai ter o tal do desgosto do samsara. Porque você está pego nele, porque o negócio é bom mesmo, tudo é gostoso, é feito mesmo para você se encantar mesmo, né? E consumir a coisa. A gente precisa ser muito forte, né? Muito vigilante para poder resistir a todos esses encantos. Então, é para isso que serve, né? Que ele começa a estrofe com isso. E aí ele segue, o Shantideva, com o segundo, né? Permanecendo em solidão, né? Com desapego de corpo, palavra e mente, não serei de forma alguma distraído. Por isso, devo renunciar à vida mundana e abandonar completamente as minhas fabricações mentais. Então, claro aqui que ele está falando, ele era, enfim, o Shantideva era um monge, né? Ele vivia como monge lá em Nalanda. Então, aqui ele está falando mesmo de retiro. Mas a gente sabe que na nossa vida, aqui, no Ocidente e tal, é muito difícil a pessoa ter condições até de fazer um retiro, né? Às vezes nem no final de semana a pessoa consegue. Mas aqui o que ele está falando é de se isolar mesmo, né? E não adianta isolar o corpo, isolar a palavra, ou seja, ficar com a boquinha fechada e tal, vou lá fazer um retiro, e o macaco louco está 300% com a mente, né? Levar para os nossos retiros todos os nossos demônios e não saber o que fazer com eles, porque tem tratamento para os demônios também, tem que ficar amiga deles. Tá? Então, aqui o que o Shantideva está colocando é da gente se isolar mesmo, né? Tipo, o retiro. É isso que ele está convidando aqui, que é mais fácil a gente praticar nessa condição. Mas se a gente já, na nossa vida cotidiana aqui, já conseguir não se deixar seduzir pelos objetos externos e internos, já está muito bom. Tá? E aí, nos comentários, vai dizer, né, que é muito... se a gente não conseguir parar, né, nesse fluxo de samsara, será muito difícil estabilizar a mente. É mesmo, né? Porque os objetos dos sentidos são vários, né? E são cada vez mais brilhantes, né? Mais sedutores e tal. A gente se engancha nisso. E aí produz mais emoção perturbadora, mais desejo, mais apego, mais aversão também, né? Porque às vezes, por mais sedutor que a coisa seja, gera aversão, que é ruim também, né? Então, desejo e aversão, e aí o que acontece? Vai gerar mais karma, consequência disso, mau karma, vai gerar o quê? Sofrimento. Pronto. Então, isso aí é um modo contínuo, né? Não termina isso nunca, né? Por isso que é dito que o samsara não tem fim. Então, é dito nos comentários, né? Para diminuir o nosso apego a todos os objetos percebidos pelos órgãos dos sentidos e também pelas fabricações mentais. E o Shantideva segue, né? Por causa da cobiça, do apego às pessoas e o desejo por bens, a vida mundana não é abandonada. É preciso renunciar a isso completamente. É assim que se comportam os sábios.
Então, é a nossa renúncia a tudo que a gente percebe. Tá? E aí, nos comentários, é explicado bem claramente isso. Não é a renúncia ao objeto em si. Né? Porque, enfim, um objeto qualquer, eu ganhei 3 pães de mel, e é uma pessoa que trazer. Você não vai renunciar, não vou comer pão de mel. Entendeu? Porque isso é uma coisa mundana. Isso aqui. Não, primeiro foi uma oferenda. Muito bem, fiquei bem feliz, assim, ó, né, um agrado, uma coisa. Eu fiquei feliz mesmo, de verdade. Entendeu? A questão do apego é a nossa expectativa, as nossas fantasias em respeito aos objetos, em relação aos objetos. Percebe isso? Como é que é sutil isso? Qual é a nosso apego, nossa relação, nossa expectativa em relação a todos os objetos? É aí que reside o tal do sofrimento. O objeto é um objeto, é só uma coisa. Que essa coisa seja seu filho, seja seu patrão, quem quer que seja, é só uma pessoa. Ele vai desenvolver amor, compaixão e tal. Mas não é apego à coisa que é o problema. Né? Não é a coisa em si que é o problema. É a nossa relação com esse objeto. Estão percebendo isso? É isso que a gente tem que tratar. Os filhos. Eu tenho meus filhos. Mas eu não vejo eles. Tem o quê? Alguns anos já. Uns há mais de anos. Não vejo, mas está lá, eu sei que está tudo bem. Mas são meus filhos, não vão deixar de ter. Deixar de ser. Mas estão lá pegados, tem que passar o Natal junto, tudo grudado, aglomerado. Mas agora. Então, a gente vai soltando gradativamente isso. Né? Diminuir as nossas tensões, nossas apreensões em relação aos objetos, quaisquer eles que sejam, né, um pão de mel, que seja um emprego, uma coisa qualquer. Você se relaciona de uma forma equânime, pacífica, com qualquer um dos objetos. É triste chamar uma pessoa de objeto, né? Mas é objeto captado pela nossa percepção. Tá? O fenômeno, pode dar o nome de fenômeno também, o pessoal gosta. Chique, né? Fenômeno. Não, mas é só algo percebido pelos órgãos do sentido. Tá bom? Então, é isso aqui que ele está chamando, né? Que esse apego às coisas, os desejos de possuir bens, a gente não abandona a vida mundana. Então, a gente continua vivendo no mundo? Continua. Tem um corpo e a gente vai continuar na vida. Né? Tem que providenciar o alimento, não tem jeito. Está doente, tem que ir no médico, tem que fazer as coisas. Não tem jeito. Não ficar aqui vivendo de luz, não. Já passei por essa experiência, que era passar uma semana tomando água, a fome racha a gente ao meio. Não dá certo. Esse negócio de luz não dá, não. Entendeu? A gente tem um corpo para sustentar. Né? E precisa cuidar disso. Mas como é que você se relaciona com essa vida? Esse é o ponto. A gente vai desenvolver nossa sabedoria em relação a como viver com isso. Né? E aí que ele fala, né? Assim se comportam os sábios. E ele segue, né? Tendo compreendido que é essencial unir visão profunda e calma mental, Chinei e Latom, e destruir completamente as perturbações, é preciso inicialmente desenvolver a calma mental que se origina da grande alegria de ser livre de todo apego ao mundo. Então, já ensinei isso aqui. Lá no Hinayana, nos primeiros discípulos do Buda, o que ele vem ensinar para os discípulos dele? O desapego às coisas. E aí volta essa reflexão aqui do que vem a ser, gente, esse desapego aqui. Não é que você vai abandonar as coisas, ou abandonar os seres. Não vai, entendeu? Abandonar o que quer que seja. Mas você vai ter uma relação com elas equânime. Isso em relação a todos os seres. Todos os seres. Quero que eles
a felicidade. Todos. Até aqueles que você não gosta também, que eles estão querendo ser felizes. Então, como é que a gente vai se relacionar com isso tudo? E aí, unir calma mental, chinês e Latão, que foi o que o Buda fez lá. Né? Ele recebeu a instrução lá e uniu esses dois, ou seja, com a mente perfeitamente estabilizada, que é difícil para caramba, né? Para a pessoa conseguir estabilizar lá o caminhozinho de chinês, a gente estabilizar para a gente poder desenvolver Latão. Em Latão, o que a gente vai perceber? Os 3 selos lá do Dharma. Vai fazer uma análise, né? A mente é redonda, quadrada, está fora, está dentro, é azul, verde e tal. Fez a análise analítica, a gente vai com chinês, Latão, a gente percebe a natureza da experiência. E com isso a gente recupera a nossa autonomia, recupera a nossa liberdade. Nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. E disso vem, né, o nosso amor, a nossa compaixão. Se não é um amor fake, é uma compaixão fake, um respeito fake. Ontem me pediram, vê se fala lá para o seu pessoal para preservar o meio ambiente. Não adianta falar isso para a pessoa, porque ela tem uma crença, aí ela vai receber o outro como uma outra crença. Lembra que eu falei? A apreensão egocêntrica dura, ela vai ver o outro como duro, como sólido também. Vai chocar com a coisa. O que nós precisamos fazer é uma mudança de visão. Ter respeito pelo outro. Aí nós vamos pensar no meio ambiente. Entendeu? Não adianta você vir com uma outra crença com o outro, vai brigar isso aqui. A pessoa não vai aderir. Ou então vai aderir só porque é mais uma coisa para grudar na apreensão em você. Agora eu sou ecologista. O que ela faz, efetivamente? Não é só para dizer, não, faz o quê? Quanto resíduo você produz? Mas aí não dá, né? Como é que eu vou ficar sem o iFood? Não, pensa. O que você está fazendo? Tem que agir de acordo. Então, é isso que a gente vai conseguir, né? Liberar as nossas perturbações. E aí, gente, eu preparei 10 estrofes aqui, mas chegamos aqui na quinta já. Abandonar o apego aos seres. Não quero abandonar minha família. Peraí, o que esse Buda está falando? Vamos lá. Porque eu, sendo efêmero, entendeu? Tenho apego extremo aos outros seres e objetos efêmeros. Se durante milhares e milhares de existências eu não serei capaz de ver. Pesado isso aqui, né? Pesado. Nós somos efêmeros. Somos mesmo, permanentes. A única coisa que a gente sabe que está esperando a gente é o bardo. Né? Tem 6 bardos, mas esse que eu estou falando é o bardo da morte. É o que estamos esperando. Só isso que a gente sabe. O despertar quando virá, a doença quando virá, a velhice quando virá, que ainda não está velho ainda. O que teremos, o que não teremos. A gente não sabe nada disso, mas o bar está nos esperando lá. Só que não dá para ler o cartãozinho de embarque, né? Mas está tudo lá, certo? Né? Arrumado. E aí, tem tradições espirituais, você vai encontrar com sua avó, vai se encontrar com não sei quem, mas no budismo não tem nada disso, não, gente. Pois se a nossa própria mente é impermanente, como é que você vai querer encontrar o sujeito? Vovó, você está aqui. Isso é de outra pessoa, como eu falei aqui. Tem outras coisas, a pessoa precisa, vai lá. Você é atendido, você precisa, né, dessa história de achar, eu vou encontrar com a minha avó tão querida, entendeu? Pode ir lá também, não tem problema nenhum lá no refúgio. Está lá no texto, na liturgia do Caminho do Poche. Você não precisa abandonar uma crença para se tornar budista. Não tem problema nenhum, não. Se você ainda sente necessidade disso, mas tem outro. Agora, não fique esperando encontrar sua avó aqui no budismo, porque no bar não tem, nessa turma nenhuma lá. É outra coisa.
Agora, não, dou conta disso aqui, tá bom, consigo viver sem imaginar que eu não vou encontrar mais minha avó, quem já tem a mãe falecida, pode imaginar a mãe ou o filho. Eu tenho um filho, né, que já morreu. Então, a esperança mais de encontrar com ele já foi embora. Isso aí está dentro da perspectiva budista totalmente. Não vou encontrar mais com o menino. Já foi. Morreu já. Mas se a pessoa está na perspectiva, gostaria de encontrar com meu filho que morreu, então tá bom, tem outra tradição espiritual para isso. Legítima também, muito boa também. Mas é aquilo que eu falei, não vai na papelaria buscando comprar feijão, porque não tem. Não é por má vontade da papelaria, porque não tem mesmo. Então, a gente precisa compreender a gente, fazer uma autoavaliação e ver o que a gente está buscando. Então, esse aqui é o chamado de atenção que o Shantideva vai na gente. Se a gente é efêmera, por que você está pegando as seres efêmeras? E eles mudam, né? Meus bebezinhos, estão vivos. Meus bebezinhos, não tem mais bebezinho nenhum, são os homens. Cadê meus bebezinhos? Não tem mais. E nós também. A gente muda, né? Já bem. Então, qual é o apelo que a gente tem a eles? Então, estão lá, né? Aqui ele está falando que é os outros seres mesmo, né? Mas tem uma relação mais pacífica, mais equânime com todos os seres. É o cachorrinho que morreu, entendeu? Então, é um ser vivo, bom como ele. Você vai ficar triste? Vai, mas não fica aquele desespero. Entendeu? Libere isso tudo é tensão que não traz felicidade para a gente. Tá bom? Nos comentários está dito, né? Nós efêmeros, né? Com coisas que estão efêmeras, geram um profundo sentimento de insatisfação. Olha só que coisa importante para a gente perceber. A gente se ligando, né? Aqui eu estou colocando ele, coloca como objeto, ou pode falar fenômeno, né? Mas uma pessoa que seja, um emprego que seja, um casamento que seja, qualquer coisa, gente, um pão de mel, entendeu? Se a nossa relação com este objeto, com esse fenômeno, for, né, tão sólido quanto a nossa apreensão egocêntrica, ou seja, eu e aqui a coisa, o apego à coisa, qual é o fruto dessa relação aqui? Insatisfação. Porque o pão de mel vai acabar, se você não comer, não, bota aqui. Esse passou pouco tempo aqui no meu altar como oferenda. Entendeu? Uma impermanência bem rápida. Se você deixar, o negócio vai estragar. Ou seja, o que era bom vai deixar de ser bom. Então, não tem jeito. Dessa relação com qualquer objeto que seja, o resultado sempre será a insatisfação. Porque as pessoas mudam ou não mudam quando você gostaria que mudasse, que as pessoas aceitem os seus pontos de vista. Nem sempre aceitam. A pessoa está lá convicta com as crenças dela, difícil. A pessoa não vai abrir. A gente tem que abrir, déployer em francês. A gente que tem que abrir a nossa mente para ver o que há. É o que temos para hoje. A pessoa está lá convicta com as crenças dela, com a ideologia dela, defendendo a todo custo que a pessoa egocêntrica dela é as crenças dela. E aí, assim, essa relação sempre é insatisfatória do cara. Então, a gente refletir em relação a absolutamente tudo. Nós, efêmeros, né, impermanentes, nos relacionando com coisas efêmeras. O resultado sempre é insatisfação. Dito no comentário, há uma alegria, mas ela não é duradoura. Essa coisa é boa, né? Porque às vezes é coisa ruim também. Nem tudo que a gente se liga, né, são coisas boas, né? E uma coisa assim, que parece muito clara, né, mas que está dita no comentário, né? Os objetos são impermanentes. Apesar do nosso esforço em torná-los permanentes. Não tem jeito.
A impermanência está, sabe, na roda da vida, está lá o bicho comendo, o bicho está comendo a cada instante. O que era, já não é mais. O nosso corpo aqui, que começou com uma constituição química, já não é mais, já mudou. É assim mesmo. Nosso osso já mudou, nosso sangue já mudou, nossa mente já mudou. É assim que a gente vai viver. A gente quer se apegar àquela coisa. Aí vem o pessoal, faz esse negócio de harmonização facial, vai ficando assim com a cara, porque querem manter uma coisa que não tem jeito, gente. Entendeu? É o corpo humano, ele oxida, ele envelhece. O pessoal vai ficando com as caras assim, tentando grudar uma juventude. Meu filho ontem falou: mãe, eu já sou uma pessoa de meia idade. Eu falei: mas que eu falei, porque agora meus alunos todos têm 20 e poucos anos, estou me sentindo um tiozinho. Eu falei: bom, se você já é uma pessoa da meia idade, eu sou o quê? Isso só porque tem 35 anos, já é meia idade. Eu falei: olha, você vai ver seus conceitos, porque você está me incluindo nesse pacote aí. Me botou mais velha ainda do que eu já sou. Né? E aí, para concluir essa estrofe aqui hoje, que a gente já deu a nossa hora aqui, essa gratificação de curto prazo só faz aumentar o nosso apego, né? É como beber a água salgada, né? Para aquela imagem clara que está lá no Lalita Vistara, da gente ver que desse apego nosso a essa gratificação, que tem objetos que dão uma gratificação, né? Mas nosso apego a isso, né? Só faz aumentar ainda mais o nosso apego. E aí a gente fica bebendo essa água salgada, né? E a gente sabe que mesmo lá no meio do mar, né, que não tiver outra coisa para beber, a gente não deve beber água salgada, porque a gente vai morrer, né? A gente está cercado de água, mas não é a água boa. Então, a gente não deve beber água do mar, mesmo que a gente esteja lá dias boiando no meio do oceano. Tá? Então, essa é a última imagem, eu deixo as últimas estrofes, que funcionam no método antigo, a gente está tudo na caneta, entendeu? Funcionamos aqui no modo vintage, mas que funciona super bem, né? Então, são várias reflexões que eu trago para vocês, e eu gostaria de fazer um convite a vocês, tá? Antes da gente concluir essas estrofes de hoje, né? Eu sei que foi um conteúdo assim, bem denso, né? Que a gente passou por vários conteúdos, mas eu gostaria de propor um exercício para vocês. Que vocês escrevam, né? Pode ser no computador, né? Quem tem o hábito, não precisa ser assim, na caneta ou no lápis, não. Que vocês escrevam e reescrevam ao longo dos anos, né? Ou do ano. É um exercício que vocês vão fazer para vocês mesmos. Não precisa mostrar para o Lama, ou não tem correção, não vale fazer cópia e cola da Wikipédia, nem nada disso, não. Eu quero uma reflexão de vocês, tá? E que vocês vejam ao longo do tempo se essas respostas vão mudar ou se elas vão ficar a mesma. Né? De vez em quando vocês pegam, vou pegar minhas perguntas e vou dar uma olhada nelas para ver se eu estou trabalhando em cima desses dois pontos. Então, são duas perguntas. O que é o Dharma? E o segundo, o que eu busco nessa via? Qual a minha motivação? Então, primeiro, o que é o Dharma? Né? Não é o que é o Dharma para mim, né? É o que é o Dharma. Né? Que daí é uma coisa que a gente vai ter que estudar, né? Ou fazer uma reflexão para ver o que é o Dharma. E segundo, o que eu busco nessa vida? O que me motiva nessa vida? Tá bom? Então, né, são as duas perguntinhas. Na verdade, essa segunda aí tem dois aspectos aí. Mas escrevam 3 linhas, 10 linhas, ou uma página inteira e tal. E trabalhem em cima disso. Reescrevam ao longo do tempo, né, para que vocês façam um exercício, né, de autoavaliação, porque é preciso isso, para saber se vocês estão no lugar certo. Né? E se as motivações de vocês não são as adequadas na vida, né, na via,
que a gente possa corrigir ao tempo, porque é assim que a gente vai obter o resultado que é o sublime despertar. Né? Mas com a motivação equivocada, né? Com o trabalho equivocado, não vai obter fruto nenhum. Né? E eu confio na capacidade de cada um de vocês, todos, né? De realmente fazer um esforço, trabalhar nesses diversos elementos e realmente expressar todo o Buda, né, que vocês já são desde sempre, né? Se permitir ser o Buda que vocês já são. Então, assim, bom trabalho para vocês, né? A gente se vê no ano que vem. Vamos seguir com mais algumas estrofes, né? Se tiver alguma pergunta, algum comentário, este é o momento. Então, me manda depois, então. Muita coisa, né, gente? É que a gente tem que pegar lá o Buda lá. Hoje a gente fez uma viagem aqui de 5.000 anos. Mas é preciso que vocês saibam a origem do ensinamento. Tá bom? Mais alguma coisa? A gente fica à vontade. Se não tem nenhuma pergunta, espero que vocês tenham compreendido, né, essa primeira etapa, então reflitam sobre isso, integrem isso na sua vida, tornem isso, né, um ensinamento vivo, realmente que a experiência seja dessa forma em vocês, tá bom? E aí a gente faz o quê? A gente faz a dedicatória, gente, porque não é nem para a gente ficar apegado a esse ensinamento que a gente recebeu aqui desses mestres todos. A gente foi de Tunga, Dorchoka, Shantideva, passando pelo Buda aqui no meio, né? Todo o ensinamento do Buda, ele mesmo. Então, é tudo que a gente aprendeu aqui, para que a gente não fique apegado nem a isso. Né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido o quê? A onisciência, vencido que os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Então, um bom domingo a todos, né? Uma semana excelente, bons estudos, boas práticas, boas reflexões, né? Que vocês toquem a vida de vocês, né? A vida secular de vocês, sempre mantendo, né? A sabedoria estável, né? Sempre buscando com tudo que nos aparece como fonte de aprendizado, né? Porque esse é o caminho, né? Quando tudo o que nos surge, né? Nos surge como o próprio Buda, é que a gente está no caminho correto como praticante, tá bom? Então, tudo maravilhoso para vocês, né? Que o ano seja muito auspicioso para a gente, né? Muita sabedoria e muita saúde para todos, tá bom? Até domingo que vem, se a permanência ou impermanência permitir ou não permitir, tá bom? Tchau, então, para vocês. De bom.